Olá, eu sou Osiris Silva. Nós estamos falando sobre os empreendimentos. E como nós sabemos, os empreendimentos, de um modo geral, precisam de recursos e, sobretudo, recursos financeiros necessários para que eles possam ser implementados de alguma forma. Um dos passos muito importantes para um bom empreendedor é ser capaz de convencer uma entidade, uma pessoa, um investidor que esteja disposto a correr os riscos decorrentes do empreendimento. Uma coisa que nós temos que colocar na cabeça é que um novo empreendimento nunca é isento de risco. É mais ou menos como no próprio andar das pessoas, né? A pessoa dá um passo na frente com a confiança que a perna vai resistir. E isso nós temos que conseguir dos nossos empreendedores, sabendo que nós estamos dando um passo para frente e que a perna resiste, quer dizer, que nós efetivamente vamos sobreviver com aquilo e vamos conseguir a efetividade de um passo para frente e avançar. Não é um processo, em geral, fácil, mas depende muito da liderança e da equipe que nós temos disponível para fazer um determinado tipo de empreendimento. Quer dizer, nós temos que ter nas nossas empresas, nos nossos empreendimentos, a motivação da equipe que possa servir de pano de fundo para que aquilo que o líder expressar nas conversas que ele possa ter para conquistar um empreendedor. E o empreendedor, ele é conquistável por uma série de atributos que nunca são iguais de um para os outros, mas de um modo geral é retorno do investimento, valores materiais e coisas dessa natureza. Mas nós temos que incutir na cabeça do empreendedor também a hipótese do sonho realizado e que possa ter diferenciais ou vantagens competitivas com aquilo que os outros empreendimentos possam oferecer. É uma equação nada fácil, mas passa efetivamente pela capacidade de persuasão do empreendedor. Mas não uma persuasão sobre fatos intangíveis que chegar para um empreendedor, você vai financiar o meu empreendimento porque eu tenho certeza que o meu empreendimento vai dar certo, então que não há a menor dúvida, então você deve investir no nosso projeto. Eu diria que essa é a forma incorreta de se fazer uma aproximação. Nós temos que conquistar efetivamente por valores que nós podemos colocar do que nós estamos criando como resultado para a sociedade, de um modo geral, do êxito do empreendimento e que aquilo que nós estamos colocando é viável. Muito poucos conhecem a história, novamente, dando um exemplo bastante conhecido, como é o caso do Steve Jobs da Apple. A pergunta de quem financiou o Steve Jobs e por que acreditavam nele. Justamente por causa da capacidade dele de convencer pessoas. Muita gente não conhece a história do Steve Jobs, mas ele não era um grande técnico. Ele era, na realidade, um grande homem de marketing e de vendas. Ele tinha a capacidade de enxergar além do horizonte sobre o que o consumidor gostaria de ter e gostaria de dispor de um determinado produto. E se dispôs a fabricar esse tipo de produto. Isso causou enormes dissabores para ele, mas em compensação também causou um enorme sucesso. E esse sucesso justamente dependeu da capacidade dele de persuadir as pessoas. Há um episódio muito interessante que ele tinha sido afastado da Apple pelos acionistas e, num determinado momento, alguns acionistas começaram a pensar que deveriam tê-lo de volta pela sua capacidade criativa, enxergar através do outro lado do horizonte, como mencionei, e trazê-lo de volta para a Apple.
E ele, através de uma atitude extremamente corajosa, ele falou: volto para a Apple, mas eu quero a destituição de todo o conselho de administrador da companhia. Essas pessoas não estão em condições de entender a mensagem que eu vou colocar. Evidentemente ele conseguiu isso e o resultado nós conhecemos, como a Apple hoje é a companhia mais valiosa do mundo. Eu estou dando um exemplo extremo, mas isso acontece com uma enorme frequência. Porque quando você tem um germe negativo na companhia, você precisa, de uma forma ou de outra, de eliminá-lo. Quer dizer, não vai aí nenhuma alusão de violência ou de coisa dessa natureza, mas efetivamente nós temos que trabalhar com as pessoas que acreditam, porque a capacidade nociva de propagar uma posição negativa dentro da própria companhia por algum dirigente ou coisa dessa natureza, isso pode minar completamente o nosso empreendimento. Não quero dizer também que possa ser outro extremo, que a gente possa ter um time de concordinos, quer dizer, todas as pessoas que concordam. Mas se as pessoas estiverem motivadas e com as crenças necessárias e num ambiente adequado, nós vemos essas companhias terem sucesso. E nós vemos também muitas companhias não terem sucesso exatamente por não ter o objetivo claro, aonde vão trabalhar, capacidade de motivação. E eu diria até um bom grau de amizade entre as pessoas, que também, por outro lado, poderiam ser apoiadas por suas famílias e a própria sociedade, de modo geral, quanto à crença que possa acontecer qualquer coisa nova. Enfim, eu diria que os atributos da liderança são absolutamente essenciais. Eu cito sempre que o mundo, no passado, ele mudou por força de líderes. Esses líderes fizeram diferença. E, sem dúvida nenhuma, o empreendedor-chefe tem que ter capacidade de liderança para conduzir seus liderados e criarem condições que outros caminhos possam ser percorridos. Eu vou me permitir, fazendo um exemplo da Embraer em particular. Eu era presidente da Embraer quando eu percebi que nós não conseguiríamos ter êxito se ficássemos com a organização que nós tivéssemos no passado. Era uma organização controlada pelo governo e decidi fazer uma proposição bastante corajosa para o governo para privatizar a Embraer. Foi muito interessante observar a reação das pessoas. Toda a cidade em nosso entorno, lá em São José dos Campos, foi contra. Como foram contra muitas pessoas no próprio governo. Mas nós mantivemos essa linha, conseguimos com grande dificuldade a aprovação do presidente da República para que a Embraer fosse privatizada. Lutamos pela privatização, foi um processo penoso, eu digo sempre de 1.152 sofridos dias, mas conseguimos uma privatização, a companhia foi vendida para novos sócios. Nós encantamos os novos sócios a respeito do projeto da companhia. Esses sócios investiram, acreditando que estávamos num nicho de mercado que nós podíamos explorar, e hoje nós temos uma companhia que ocupa o 3º lugar do mundo em número de aviões jatos fabricados. Nossos aviões voam em 90 países do mundo, simplesmente porque, num certo momento, houve a coragem necessária de buscar outra rota completamente diferente. E como isso foi possível? Foi possível exatamente por motivação da equipe. Nós tínhamos uma equipe, na época, de 3.000 funcionários. Nós nos reunimos com os 3.000 funcionários e dissemos o que nós pretendíamos. Eles, conhecendo o caminho a percorrer, eles confiaram naquilo que nós estamos prometendo, que a Embraer cresceria e que nós teríamos a oferta de muito mais empregos no futuro. E isso realmente aconteceu. Hoje, quer dizer, aquela promessa feita há mais de 20 anos, essa promessa foi cumprida. Hoje, uma companhia de 20.000 empregos gerados de forma direta e da ordem de 100
mil empregos de ordem indireta. Quer dizer, mostra que muitas vezes a liderança tem que tomar uma certa atitude para mudar a rota e completamente em relação a um passado relativamente recente. De modo que, como mencionei anteriormente, este é um bom exemplo, mas pode ser que não aconteça de novo. E muito provavelmente não vai acontecer. Quer dizer, os exemplos são diversificados, devem ser aplicados simplesmente o que nós podemos pegar em relação a eles. Então, diria, o exemplo tem que servir como estímulo de que nós possamos sempre encontrar resultado, por pior que seja o cenário que nós encontramos.